Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar. Caríssimos e amados fiéis em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, segundo domingo de agosto, é dia dos pais. Primeiramente, meus parabéns aos pais pelo seu dia. Então, os pais e as mães têm essa missão sublime, dada pelo próprio Deus, através do sacramento do matrimônio, de cooperar com Ele, com Deus, para propagar o gênero humano. E mais do que isso, para dar eleitos para o céu, já que viemos a este mundo para irmos um dia para o céu. Essa é a razão por que estamos aqui. Então, que nosso Senhor, nosso Pai do céu, abençoe a todos os pais. Caríssimos e amados irmãos, estamos no 10º domingo depois de Pentecostes. É a parábola do publicano e do fariseu. Disse nosso Senhor Jesus Cristo que subiram ao templo para orar. Subiram porque o templo ficava numa colina, né? Monte Moriá. Então subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu praticava a lei com muito rigor e até fazia mais do que a lei mandava. Os publicanos eram do mundo, praticamente. Eles não se preocupavam com religião, materialistas. Geralmente eram cobradores de impostos e nessa profissão exploravam os outros, roubavam. Jesus disse que o publicano, ou melhor, o fariseu entrou no templo, foi direto lá na frente, bem perto do altar, de pé, não se ajoelhou, de pé. Nosso Senhor não dá esse detalhe, mas a gente imagina que ele estava assim bem empinadinho, como se tivesse encolhido um cabo de vassoura. Senhor, eu vos dou graças porque não sou como os demais. Os demais são injustos, ladrões, adúlteros. Eu não. Aliás, jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que eu tenho e, sobretudo, não sou como aquele que está lá atrás. E aquele que estava lá atrás era justamente o pecador, mas humilhado, arrependido, e a sua oração, e de joelhos, cabeça baixa, batendo no peito, dizia: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Qual dos dois foi aprovado por Deus? Jesus disse que o publicano. Esse último, o pecador que se humilha. E o fariseu, apesar das suas boas obras, foi rejeitado por Deus. Aliás, os fariseus eram tão orgulhosos que eles praticavam mais do que a lei mandava, justamente para chamar a atenção do povo, para receberem elogios. Ele diz: jejuo 2 vezes na semana. A lei não mandava, não obrigava a jejuar 2 vezes na semana, mas diz ele que jejuava 2 vezes na semana. A lei não obrigava a pagar o dízimo de tudo, só de algumas coisas. E ele diz: pago o dízimo de tudo.
Então, na aparência, caríssimos e amados irmãos, os fariseus eram bem religiosos, né? Na aparência. Jesus os chama de sepulcros caiados, ou seja, por fora branquinhos, limpinhos, mas por dentro cheios de podridão. Nosso Senhor dizia para eles assim: vocês passam na peneira o mosquito com relação aos outros, né? Mas vocês mesmo engolem um elefante. Vocês limpam o prato ou o copo por fora, mas por dentro está tudo sujo. Caríssimos amados irmãos, então é a humildade e o orgulho. Aliás, nosso Senhor, o Evangelho, né? O evangelista diz que nosso Senhor contou essa parábola justamente para condenar alguns que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Ou seja, nosso Senhor contou essa parábola para ensinar a humildade e, portanto, condenar o orgulho, que é o vício contrário a essa virtude. O orgulho é um vício capital, o pior de todos. São Gregório Magno dizia, e deixou escrito, que o sinal mais certo da condenação de uma pessoa é o orgulho. E há uma santa que diz que não existem humildes no inferno. Todos os humildes vão para o céu. Mesmo que tenha cometido grandes pecados, mas se a pessoa, inclusive, aproveita das próprias faltas para se tornar mais humilde, para desconfiar mais de si, para rezar mais e fazer mais penitência, ele garante o céu. E o orgulhoso, as próprias boas obras que praticam, talvez algumas virtudes naturais, servem de pedestal para o seu próprio orgulho e se condena. Caríssimos e amados irmãos, o profeta Jeremias agora não estou bem lembrado do capítulo, se não me engano, capítulo 50. Eu não posso garantir. O fato é que ele diz o seguinte, importante é o que ele diz. O orgulhoso cairá, dará consigo com a cara no chão e não haverá ninguém que o levante. E São Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 5, e São Tiago, na sua epístola também, no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, aliás, citando o livro de Sabedoria, diz o seguinte: Deus rejeita o orgulhoso e só dá sua graça aos humildes. Uma vez nosso Senhor encontrou os apóstolos em discussão, estavam discutindo. E qual era o problema? O assunto da discussão, o motivo da discussão. Estavam discutindo para cada um queria saber, né, qual seria o maior lá no céu. Certamente estavam lá dando os argumentos. Eu vou ser o primeiro que eu sou isso aí. Bom, estavam discutindo para saber, diz o evangelista, qual era o maior no reino dos céus. E nosso Senhor chegou e deu uma lição boa neles.
Primeiro chamou uma criancinha, e naquela época nem precisava ser muito pequena, hoje já precisa ser mais bem pequenininho, porque senão não serve para exemplo, infelizmente. Né? O fato é que nós chamamos uma criança e disse assim: olha, vocês estão aí discutindo para saber qual de vocês vai ser o maior no céu. Se vocês não se converterem, os apóstolos, se vocês não se converterem e não se tornarem humildes como essa criança, vocês nem sequer entrarão no céu. Não se trata de saber quem vai ser o maior, não. Vocês não entrarão no céu, simplesmente, se vocês não forem humildes como essa criança. Entre os apóstolos, aliás, o chefe deles, São Pedro, Simão Pedro, não era lá muito humilde, porque era presunçoso, e a presunção é um dos filhotes do orgulho. Mas nosso Senhor queria escolhê-lo para ser o primeiro chefe da igreja, né, que hoje nós chamamos Papa. A pedra, por isso que mudou o nome de Simão para Kefas, que em hebraico quer dizer pedra, né? Pedro é pedra, como em francês, Pierre é pedra e Pedro. Mas ele era orgulhoso. Tinha uma tendência para o orgulho, né? Presunçoso. Tanto que, quando Jesus diz assim: vocês vão me abandonar, vocês vão me negar e vão fugir. São Pedro levantou e disse: Senhor, eu não. Os outros até podem fazer isso, eu não. Morrerei contigo, Senhor. Coitado. Nosso Senhor disse: Pedro, antes o galo cante 3 vezes, cante segunda vez, terá me negado 3 vezes. E foi o que aconteceu. Confiou em si, ficou no meio dos inimigos, se aquecendo ao fogo, né? E a voz de uma criada negou a Jesus. Mas se humilhou, chorou e chorou a vida toda. E quando foi condenado por Nero a ser crucificado, ele disse: não, me crucifique então de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o mestre a quem eu neguei. Foi sempre humilde. A partir dali ele foi santo. Depois também recebeu o Divino Espírito Santo, Pentecostes, né? Mas, caríssimos e amados irmãos, Deus rejeita o orgulhoso. Eu já contei aqui aquele fato daquele rei lá do Antigo Testamento, Nabucodonosor, que com seu poderio, com as suas conquistas, né, com as vitórias, tornou-se um rei muito poderoso e se julgava um Deus. Deus mandou o profeta dizer para ele, o profeta Daniel: você vai ser castigado. Você está se julgando um Deus, querendo ser adorado como se fosse Deus, você vai se tornar um animal. Você vai para o campo comer capim durante 7 tempos. Quer dizer, 7 anos, certamente. E assim aconteceu. Perdeu o uso da razão, ficou como um animal comendo capim lá junto com os bois. Temos um outro exemplo também na Bíblia Sagrada, também de um rei, né? Muito poderoso, Antíoco, que inclusive teve o orgulho de invadir o templo de Jerusalém, roubar tudo.
queria exterminar o povo de Deus. Deus o castigou, ele na sua carruagem, né, em direção a Jerusalém para matar todo mundo, foi lançado por terra, e ali ele foi devorado pelos vermes, e fedia tanto que o seu exército não suportou, e deixaram ele lá abandonado, e morreu assim, abandonado, comido pelos vermes. Está na Bíblia Sagrada. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 22 seguinte, ele conta que o rei Herodes Agripa, que tinha matado São Tiago com a espada, que tinha prendido São Pedro, que ele viu que isso agradava os judeus, quando ele matou o apóstolo Tiago, irmão de São João, ele viu que agradou os judeus, falou assim: agora para agradar os judeus e ter a aprovação do povo, vou matar o chefe deles, que é Pedro. Mas nós sabemos que o anjo libertou Pedro da prisão, e Pedro não foi morto por ele, né? Foi morto depois lá em Roma. Mas esse rei Herodes Agripa, ele se tornou também poderoso. Inclusive alguns países vizinhos, como Sidônia, Tiro, dependiam dele, que eram países pobres, ele que fornecia os alimentos, né, para aquele povo. E ele começou a fazer rixas com aquele povo. E naquele eminência de conflito, os reis de Sidônia e de Tiro mandaram embaixadores até Herodes para pedir misericórdia dele. Não faça guerra contra nós, nós dependemos de você, né? Sem você nós morreremos. Tenha compaixão de nós. Os embaixadores disseram para ele, pediram paz, né? E Herodes se encheu de orgulho, já era orgulhoso, né? Sabendo que outros reis dependiam dele, que sem ele eles morreriam de fome, ficou cheio de orgulho, inchado de orgulho. Diz São Lucas que ele se vestiu, né, com as suas vestes reais, reluzentes, certamente todas revestidas de ouro, e prata e pedras preciosas, a mais bela que ele tinha lá, né? E foi pregar para a multidão e para aqueles embaixadores, né? Fez lá o seu comício. Certamente assim, né? Quando ele fazia, eu estou imaginando, né? O evangelista, o São Lucas não fala isso. Certamente ele fazia assim, o sol fazia reluzir aquelas pedras, aquela prata, aquele ouro, né? E ele lá pregando. Aí o povo, aqueles adoradores, começaram a gritar: nós estamos ouvindo não a voz de um homem, mas a voz de um Deus. E aí é que Herodes ficou cheio de orgulho. Caríssimos e amados irmãos, Deus resiste aos orgulhosos. Mandou um anjo do céu, feriu naquele instante a Herodes, ele caiu por terra morto e foi ali diante de todos devorado pelos vermes. Eis como Deus abomina o orgulho. Caríssimos e amados irmãos, o orgulho, a avareza e a luxúria constituem o estandarte do demônio. E o demônio, infelizmente, está dominando o mundo.
quer dizer, as pessoas, na sua maioria, dominando as nações com esse estandarte: o orgulho, a avareza, luxúria. E qual é o estandarte de Jesus Cristo? Desde o presépio: humildade, mortificação do corpo, desapego dos bens da terra, pobreza. Sendo rico, fez-se pobre, para com a sua pobreza nos enriquecer a todos. E hoje o orgulho das nações é tão grande que estão fazendo leis contra as leis de Deus. Eles não somente estão querendo se igualar a Deus, como esses casos que eu contei e que Deus castigou. Eles estão querendo ficar acima de Deus. Deus manda uma coisa e eles dizem: não é assim, é assim. São leis contra as leis de Deus. E Deus não vai castigar? Caríssimos e amados irmãos, hoje o orgulho é tão grande que nem querem saber ou nem querem ouvir falar de castigo. Não existe isso. Nós dominamos o progresso da ciência. E esse mesmo progresso, esse mesmo dinheiro vai destruir a humanidade. E já está destruindo. Caríssimos e amados irmãos, rezemos, façamos penitência. Primeiro por nós mesmos, sobretudo pedindo muito a nosso Senhor a humildade. Rezemos não só da boca para fora, mas com desejo ardente de ser ouvidos por Jesus. Senhor Jesus, manso e humilde coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Amém.